Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje, na nossa primeira leitura, vem nos falar sobre a misericórdia de Deus. Durante todo o contexto da nossa Bíblia, nós percebemos muito bem isso. O quanto Deus tinha misericórdia daqueles que iam contra Ele, que serviam a outros deuses, que faziam todo tipo de maldade, mas que a partir do momento em que seu coração era transformado e que passava a receber a luz de Deus na sua vida e a enxergar como era convidado a viver, Deus imediatamente o perdoava. Era muito bem aceito para poder viver naquilo que Deus o convidava a viver e assim receber todas as graças e todas as bênçãos necessárias para que pudesse viver a paz dentro do seu coração. Mas aquele que escolhia viver no mundo do pecado, sabemos muito bem que viviam tormentas, sofrimentos, e assim, quanto mais se adentrava o pecado, mais se tornava uma pessoa pior. E quando a gente fala de se tornar uma pessoa pior, é uma pessoa que é criminosa, que não cumpre os mandamentos de Deus, que desrespeita tudo aquilo que Deus o convida a viver. E quanto mais próximos nos tornamos de estar nesse patamar de situação, mais difícil fica para voltarmos atrás. Não é impossível, para Deus tudo pode, mas nós que temos que querer. É uma escolha exclusivamente nossa. Deus quer que você se salve e escolha os caminhos certos, mas Ele não irá interferir em momento algum nas tuas escolhas. Se você quer ser um pecador e destruir a sua vida, Deus permitirá isso, porque Ele te dá o direito e a liberdade para isso. Mas Ele não deixará de enviar as pessoas, várias pessoas para poder te mostrar o que você está fazendo de errado. Agora, se você não quer mudar, Deus não irá te mudar para isso. É você que tem que escolher e é você que tem que decidir por isso. Quer decidir pelo bem? Deus te ajudará, te acolherá, te abraçará e te colocará todas as graças e bênçãos necessárias. Agora, se você escolheu viver ao lado do demônio, de Satanás, isso, da mesma forma será acolhido pelos demônios e por Satanás, de forma que você se tornará uma pessoa extremamente pecaminosa e que tentará combater aqueles que servem a Cristo, aqueles que servem a Deus. Pois bem, todas as vezes que nós somos atacados por pessoas quando estamos a serviço de Deus, é o próprio Satanás trabalhando em cima daquela pessoa para te derrubar e te destruir. Ele não quer que a palavra de Deus se dissemine pela sociedade e dessa forma irá nos atacar, tentando nos corromper e nos enviar para o lado dele, para que nós possamos trabalhar a serviço do mal e não a serviço do bem. A misericórdia de Deus é exatamente falar de amor, é perdoar o seu irmão, assim como Deus nos perdoou de fazermos as nossas escolhas erradas e assim viver o pecado. Mas, através do arrependimento, conseguimos esse resgate de Deus, através da misericórdia que é infinita e constante. Diferente de nós que temos extrema dificuldade de perdoar os nossos irmãos. Sabemos bem que são várias situações que acontecem que nós temos essa dificuldade de perdoar. Às vezes alguém mata o nosso familiar ou às vezes recebemos uma traição de uma pessoa que vive em nossa família e nós geralmente não conseguimos perdoar. Diferente de Deus. Deus perdoa a partir do momento em que sabe que seu coração se arrependeu. Somos convidados à mesma coisa, mas sabemos muito bem que somos pecadores, que temos dificuldades para isso, mas que temos que tentar, pelo menos tente, lute após dia, que o tempo irá te ajudar a perceber que quanto mais próximo você fica do amor de Deus, mais fácil ficará para poder perdoar o seu irmão. Vamos ouvir a nossa primeira leitura de hoje. Primeira leitura. Leitura da profecia de Miqueias. Apacenta o teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho de tua propriedade, os habitantes dispersos pela mata,
e pelos campos cultivados. Que eles desfrutem a terra de Baçã e de Galaade, como nos velhos tempos. E como foi nos dias em que nos fizeste sair do Egito. Faze-nos ver novos prodígios. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são retos de tua propriedade? Ele não guarda rancor para sempre. O que ama é a misericórdia. Voltará a compadecer-se de nós, esquecerá nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Tu manterás fidelidade a Jacó e terás compaixão de Abraão, como jurastes a nossos pais desde tempos remotos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é indulgente e favorável. Esse é o nosso salmo responsorial de hoje. E sabemos bem que Deus nos perdoa a todo momento de todos os nossos pecados. Nós cometemos pecados, erramos, fazemos coisas que são contra os mandamentos de Deus e ainda assim, se nós nos arrependermos e escolhermos servir a Deus de todo o nosso coração, é importante ressaltar isso, de todo o nosso coração. Porque arrependimento da boca para fora, Deus conhece. Deus sabe quando pecamos, erramos e não nos arrependemos de todo o nosso coração. Às vezes, a pessoa, um exemplo comum, comete uma traição contra seu marido ou sua esposa e acaba sendo descoberto por isso. No momento, a pessoa às vezes chora, diz que está arrependido, que não irá cometer mais aquele pecado, mas dias depois está se encontrando novamente com a sua amante ou seu amante. Isso não é arrependimento. Aquilo ali é um momento que você está com medo de perder, às vezes, a sua esposa ou seu marido e acaba cometendo aquele teatro todo, que, na verdade, não há o arrependimento em seu coração. Quando há o arrependimento, o perdão é recebido, nós devemos cumprir com aquilo que nós prometemos a outra pessoa, principalmente num casamento. Nós temos que seguir aquilo que comprometemos com a promessa diante da nossa esposa, do nosso marido e diante de Deus, de amar, respeitar e ser fiel em todas as condições. Amar é dar ao seu companheiro o direito de ser ele mesmo, respeitar é saber o momento certo de dar o valor à pessoa que está com você, seja nos momentos de dificuldade, de alegria, seja em qualquer momento, é o respeito de dar carinho, de dar amor. E a fidelidade é não só a traição, mas também seguir e cumprir os planos que você tem com a pessoa. Um exemplo é, se vocês vão comprar uma casa juntos, se há um acordo para isso, que tenha a fidelidade de assumir o compromisso de um ajudar o outro até poder comprar essa casa. Esse é um exemplo comum que nós conhecemos muito bem sobre perdão e misericórdia. Se nós estamos casados e recebemos uma traição do nosso parceiro, nós temos que saber, às vezes, dar perdão à pessoa se ela estiver realmente arrependida. Mas, se não estiver arrependida de todo o seu coração, é melhor sentar, conversar e analisar qual a melhor situação e atitude a tomar. Porque você não pode continuar vivendo com alguém que irá lhe prejudicar espiritualmente, que irá destruir a sua vida espiritual. Avalie muito bem isso, tenha muito cuidado com essas situações, aconselho você a procurar o padre da sua igreja. Se você é de uma religião diferente, procure o seu orientador espiritual para que possa te direcionar a uma atitude mais sábia, uma atitude voltada aos ensinamentos de Deus. Não tome atitudes sem antes procurar alguém com um conhecimento psicológico para lhe ajudar e lhe orientar a essa situação. Porque sabemos que existem pessoas com corações diferentes. Umas se deprimem mais que as outras, outras se iram mais que as outras e assim podem cometer certas atitudes
que podem às vezes piorar toda a situação, todo o contexto. No mais, aprenda a perdoar o seu irmão, aprenda a praticar o amor, aprenda a desenvolver os mandamentos de Deus na sua vida de forma que possa respeitar os mandamentos e respeitar a misericórdia que Deus te convida a viver. Vamos ouvir o nosso Salmo responsorial de hoje. Salmo responsorial. O Senhor é indulgente e favorável. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é indulgente e favorável, pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a sua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente e favorável. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O Senhor é indulgente e favorável. Quanto aos céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. O Senhor é indulgente e favorável. O nosso evangelho de hoje vem nos narrar a parábola do filho pródigo. É uma das parábolas mais interessantes e mais bonitas que nós temos na Bíblia. É claro que todas são belas e têm seus aprendizados, mas essa vem nos falar sobre o perdão, vem nos falar sobre o amor e sobre a misericórdia de Deus em nossas vidas. A história do filho pródigo, como sabemos muito bem, é de um pai que dividiu as suas riquezas e entregou parte aos 2 filhos que tinha. O filho mais novo acabou saindo e pegou toda a sua riqueza e saiu pelo mundo gastando com prostituição, com vícios e com tudo aquilo que nós conhecemos muito bem. Hoje, situação até comum que nós conhecemos. Às vezes a pessoa nem recebe uma herança e comete esse tipo de coisa. Sabemos que algumas pessoas saem para trabalhar, para receber dinheiro fora. Um exemplo é pessoas que saem do nosso país para trabalhar no exterior, para poder ter uma quantidade de dinheiro maior e chegando lá acaba se prostituindo, entrando no mundo dos vícios, das drogas e assim por diante. É a mesma situação parecida com a do filho pródigo. Ao estar com todo aquele dinheiro, acaba se corrompendo com os pecados do mundo. Quando nós temos muito dinheiro, nós temos que aprender a usá-lo de forma correta. E às vezes as pessoas não sabem o fazer. Porque quando nós temos dinheiro em nossa mão, nós temos a possibilidade e a capacidade de comprar muitas coisas que às vezes não podemos quando vivemos a simplicidade e a humildade. Por isso que Deus nos alerta tanto, através de Jesus Cristo, do perigo do dinheiro em nossas vidas. É claro que sabemos muito bem que existem algumas pessoas com sabedoria ao lidarem com o dinheiro, mas é uma minoria de pessoas. E essa minoria de pessoas, ao receber um dinheiro em suas mãos, aprende a administrá-lo de forma a ajudar a ela própria, a ajudar os seus familiares e às vezes até mesmo ajudar a sociedade ao criar uma empresa e administrando aquilo, dando mão de obra a pessoas e pais de famílias que precisam tanto de sustentar as suas casas. Mas sabemos que a maioria não é assim. A maioria, ao pegar uma grande bolada de dinheiro em suas mãos, acaba pecando cada vez mais. Os homens, principalmente, investem muito em prostituição e às vezes em usos de drogas. E as mulheres geralmente esbanjam e gastam com estética e principalmente voltado aos gastos com roupas e coisas do tipo, sempre preocupada com a vaidade. Todos são pecados e sabemos muito bem que a vaidade não deve ser exagerada. Nós precisamos, claro, de cuidar da nossa imagem, mas a preocupação que nós temos que ter é fundamentada
principalmente em fortalecer o nosso espírito. E quando nós nos preocupamos exageradamente em transformar quem somos em pessoas mais bonitas para o mundo, nós demonstramos ser pessoas vazias e que não nos amamos e não amamos o que Deus nos deu. É claro que existem situações e situações que nós precisamos trabalhar. Às vezes existem cirurgias que as pessoas precisam de fazer, às vezes nem é pela beleza que ela precisa, mas pela saúde que ela precisa de viver. Então, entendendo esse contexto, entendendo que o dinheiro na sua vida é um perigo, nós devemos aprender a comportar com o dinheiro em nossa mão. Se não sabemos nos comportar com o dinheiro em nossas mãos, é melhor que nós nem fiquemos ricos e milionários, porque senão corremos extremamente o risco de perder a nossa salvação. E existem muitas pessoas por aí que são assim. Acham que sabem usar dinheiro, mas na verdade não sabem usar dinheiro. Quando têm o dinheiro na mão, entram em pecado, caem em pecado com muita facilidade. Continuando a história do filho pródigo, sabemos muito bem que ele saiu, gastou todo o dinheiro, passou muita necessidade depois porque o dinheiro acabou. Sempre é assim. Quando nós vemos às vezes histórias de pessoas que ganham na loteria, que ficam milionárias, às vezes saem pelo mundo, torram todo o dinheiro e depois voltam às suas origens, porque não souberam administrar aquele dinheiro que poderia às vezes manter toda a vida dela e ajudar muitas pessoas. E na verdade acabaram usurpando de tudo de forma incorreta, usando o dinheiro de forma a pecar, a usufruir só do pecado e não ajudando as pessoas que poderiam ser ajudadas e necessitadas. Com isso, o filho pródigo, percebendo que estava na pobreza, às vezes tendo que comer comida de porcos para poder sobreviver, decidiu voltar para a casa do pai, onde os empregados eram muito bem tratados. E assim, escolheu a opção de voltar e ao voltar, o pai o acolheu de todo o seu coração. Com isso, nós tiramos outro aprendizado com o pai desse filho mais novo, que nós precisamos de aprender a perdoar, a dar às pessoas a chance delas mostrarem que se transformaram. É claro que o filho pródigo poderia muito bem voltar e continuar a pecar, mas o pai decidiu dar a ele a oportunidade da transformação, a oportunidade da misericórdia, a oportunidade de receber o perdão. E assim o aconteceu. O pai o recebeu muito bem em sua casa, matou até um novilho gordo para poder festejar a sua volta. O pai é como Deus para nós, que sempre está de coração aberto e feliz quando nós decidimos nos afastar do pecado. E a mesma felicidade que o pai desse jovem sentiu ao festejar a volta do seu filho, Deus, com toda certeza, irá festejar e se alegrar, e todo o céu da mesma forma, com o nosso retorno para o bem, para viver as coisas que Deus nos convida a viver. Porém, o irmão desse rapaz que havia saído para o mundo e gastado tudo, o irmão dele que havia ficado e trabalhado junto com o pai, ficou muito triste, não gostou da situação. Questionava o pai do porquê ele perdoara o filho, já que ele havia feito tudo errado. E o pai ensinou ao filho sobre o amor. Nós temos que compreender que nós somos pecadores, que nosso coração acabará sentindo exatamente o que esse irmão sentiu, que quando nós vemos alguém dando valor a um pecador, nós às vezes nos revoltamos a isso. Nós achamos injusto. Porém, o que Deus nos convida realmente a viver é isso, a dar oportunidades aos pecadores, a dar oportunidades às pessoas que precisam de ajuda, a estender a mão a elas e não abandoná-las. Quando nós abandonamos as pessoas que precisam de ajuda, a tendência é de que elas caiam ainda mais no buraco. Parem para pensar se o pai não recebesse o filho em sua casa. Para onde ele iria? O que ele iria fazer? Talvez entrasse no mundo da prostituição, das drogas, ou até mesmo passasse a roubar as pessoas para poder comer e sobreviver. E assim o seu coração, quanto mais corrompido ficasse,
mais criminoso ele se tornaria, a ponto de, às vezes, roubar não para comer, mas já para matar as pessoas e para poder viver a luxúria. Então, a atitude do pai mostra a nós que amor produz amor, amor leva amor. E o seu irmão, com o coração duro e incompreensível com essa situação, teve que ser ensinado pelo pai, assim como Deus enviou Jesus para nos ensinar que a prática do amor é a coisa mais importante na nossa vida, porque amor produz amor, amor gera amor. É claro que existem pessoas ruins que dificilmente receberão e aceitarão esse amor que Deus nos convida a viver. Assim como o filho mais velho não queria receber do pai esse amor, mas que por fim acabou compreendendo que o irmão que vivia com ele, que estava dentro de casa, que convivia da mesma forma que ele convivia, junto com o amor que havia antes, voltou e agora merece esse amor novamente e merece o respeito que convinha naquele momento. Ele voltava do pecado e era resgatado de tudo aquilo que havia vivido de errado. Vamos ouvir o nosso Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou esse teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse:
Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.